E aí galera, aqui é o Yohan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E o brabo chegou, né? O homem tá entre nós. Omega Rugal 15, o novo formador, chegou no global. Mas e aí? Quanto melhor que o Ash, que é o formador agora já antigo, ele é? Fica até o final do vídeo que inclusive eu comparo os dois. Então vamos analisar skill por skill, vou desmistificar algumas coisas, vou dar umas ideias de como buildar ele e tudo mais, como sempre. Uma análise bastante detalhada aí. O vídeo é longo porque o personagem é gigante. Então fica até o final, como eu falei. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, já deixa aquele like e bora conferir mais esse personagem juntos. Vem comigo! Beleza, galera, então o Rugal ele é tanque API 15 de Soul especial. Ele é um Void Soul, como os outros capitães, né? O Soul de capitão, de um tipo diferente, né? O dele chama Calamidade. É game Calamidade pra você. Calamidade, me dá um beijinho, boneca. O que quer dizer que ele vai recuperar Rage e HP todo começo de turno. Além disso, ele pertence a diversos grupos, porque ele faz muitas coisas. Inclusive, se prepara aí, pega uma pipoca, pega uma birita aí, porque o vídeo é longo, as skills são bem grandes. Então vamos falar dos grupos aqui. Ele tem Orochi Blood, ele é considerado Orochi, também no grupo de líderes, grupo de capitães, grupo de personagens que dão share em dano, que compartilham dano, ou seja, parte do dano que recebe joga para outros, que purifica, ou seja, limpa debuff, coloca Iron Wall, tem limite de dano, né, o damage cap, né, de uma única fonte. A gente vai entender tudo isso aqui depois, quando a gente estiver lendo as skills gigantes. Ele pode contra-atacar também. Ele pode fazer uma espécie de provocar os personagens a atacar ele, tipo um taunt ou um provoke, né? Então, obriga os inimigos a atacarem ele. E também tem ataque de perseguição. Maravilha, então tudo isso, counter, ataque de perseguição, ele é capitão, ele purifica, dá Iron Wall, um monte de coisa, como eu falei. Então já dá pra ver que vai ser um personagem bastante complexo. O primeiro fate dele, o primeiro laço é ele próprio, o Omega Rugal, o outro Omega Rugal e o Rugal, ou seja, todos os Rugais, para mais 25% de ataque. O segundo é ele próprio, Ignis, Saik e Goenitz, para 25% de HP. E o último também, para 25% de HP, é ele, Nature e Vice. Ele usa o Orochi Badge e o Kickboxing Tome. Se eu não me engano, são os mesmos do Rugal anterior. Começando as skills com a skill normal, já que o Thunder aplicado, vai atacar o único alvo, aumentando o bloque, chance de bloquear, né, em 80%, muito alto. E vai aumentar a taxa de tenacidade ou resiliência dos aliados em 30%. E a intensidade dessa resiliência, dessa tenacidade, em 20%. Então vai fazer basicamente os aliados tomarem menos dano extra, tá? Dano adicional. Ele ganha o dobro desse efeito, e isso é por 2 rounds, por 2 turnos. Sendo que a intensidade dessa resiliência pode acumular. E esse é um efeito que não pode ser dissipado. Além disso, vai drenar, ou seja, tirar do oponente para ele 30% do HP do alvo, dano que tem pouca mitigação, e 300 de Rage. Suga Rage também com a skill. Por 2 turnos, nenhum dano de uma única fonte, né, vai poder exceder 50% a 410% do máximo HP. É esquisito, 410%, quer dizer, tudo bem, ok, não vai poder 410%, mas mais de 100%, né? Não teria que fazer diferença, a gente vai entender direitinho. Aumentando progressivamente à medida que os rounds vão passando. Então começa com 50%, não vai poder exceder isso daí, e à medida que os rounds vão passando, vai diminuindo essa resistência, ou seja, o limite vai aumentando. Aí diz que se Rest Gate, a gente vai entender o que é quando a gente falar da passiva, for ativado, esse efeito também já será ativado desde que ele entre em campo ou reviver. Ele também tem
25% de chance mais vezes o número de aliados no campo, ou seja, 25 vezes 5 no começo, de ativar block. Esse block não é um bloqueio normal, apesar de parecer assim, até o efeito dele. A gente vai ver quando a gente falar da quarta skill. Sim, é um daqueles personagens que a quarta skill faz a terceira skill, né? Quarta, porque eu faço na ordem, a quarta que eu vou falar, mas é a terceira skill dele. É um dos personagens que a terceira skill faz diferença, né? Tem alguma coisa para dizer a respeito, e é a respeito desse bloco. Mas basicamente é igual a um bloqueio, só que é um bloqueio extra. Você pode entender assim, que é uma chance de diminuir o dano recebido, até possivelmente zerar esse dano, inclusive. Então, voltando aqui, ele tem 25% mais o número de aliados em campo de ativar esse efeito aí, que vai reduzir o dano no final das contas. Sendo que o valor da redução de dano vai ser de 5 mais o número dos aliados em campo vezes 1. Tá? Então vamos dizer 5 mais 5, 10. Né? Se ele forem 6 em campo no começo. 5 mais 5, 10. Vezes 1 continua 10. Vezes a defesa dele. Tá? Então quanto mais defesa, mais ele vai conseguir mitigar o dano mesmo. Até possivelmente zerar dano recebido. Fechou? E tem mais. Isso aqui é a skill normal dele, cara. Bem, eu avisei. Você não imagina como vai ser o ult e a passiva. Se isso aqui tudo é a skill normal do cara. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Se ele for atacado enquanto ele estiver no estado absoluto, a gente vai também entender quando a gente falar da passiva. É lá que ele vai explicar todos esses status que a gente está falando. Então, se ele estiver com o estado de absoluto, ele vai consumir todas as camadas ou pontos, vamos dizer assim, de calamidade para contra-atacar com ult. A gente também vai ver como acumula esses pontos ou camadas, tá? Logo mais. Os contra-ataques com ult não restauram rage e podem ser ativados até 2 vezes por turno. Qualquer ativação além dessas duas imediatamente troca para o 0. Também segura tudo isso, que a gente vai ver ponto por ponto na passiva e eu volto para fazer referência, então não se preocupa. Contra-ataques também vão dar dano adicional baseado em quanto de calamidade, quantos pontos lá ou camadas, ele consumir, até um máximo de 50% do máximo HP dele. Se ele tiver controlado, ao invés de ele consumir esses pontos para contra-atacar, ele vai consumir 50% do máximo que ele tiver de calamidade para limpar os debuffs dele próprio. E se a calamidade não for suficiente, então ele também vai ativar o 0. De novo a gente vai entender. Então tem duas possibilidades aqui para ele ativar o 0. Ou ele ativa quando ele não tem calamidade suficiente, ou a partir do segundo contra-ataque. Mais simples assim, né? Tio Johan aqui facilitando a vida, né? E se o Rest Gate também tiver sido ativado, aí esse efeito aqui também vai estar disponível, né? Vai estar ativo também logo que ele chegar em campo. Já o ult vai atacar uma coluna. Vai aumentar o res rate dele em 30%, o anticrítico em 50%, a imunidade a controle em 50%, vai garantir que ele dê skills nesse turno, no turno que ele ultar, vai limpar os status negativos, incluindo o Armor Break, de um aliado aleatório, priorizando quem tiver controlado, vai tirar Armor Break dele próprio e vai aplicar uma camada de Calamity Shroud, ou manto da calamidade, para um dos alvos que ele atingir, um alvo aleatório, tá? Entre os que ele atingir. E o que faz isso daí? Esse manto de calamidade aí, que ele vai colocar uma camada, vai reduzir a intensidade de dano e a resistência a dano do alvo em 3%. Isso por camada. E ignora a imunidade a debuff, ou seja, vai pegar. Mas não só, vai pegar e dura até o fim da batalha. Quer dizer, não tem o que fazer. Quanto mais ele atacar, mais vezes ele ultar, mais ele vai tirar dano e resistência do time adversário. Vai de 3 em 3%? Sim. Mas, cara, ele usa ult no contra-ataque. Ele pode ultar mais de uma vez no turno. Então, é puxado. Rapidinho, ele começa a acumular essas camadas nos adversários.
Além disso, ele também vai garantir para todos os aliados o buff Iron Wall, que é um buff defensivo, aumentando a defesa em 30% e a resistência inútil em 20%. Isso por 2 turnos. Aí, se ele tiver tanto no estado 0 ou limbo, que é outro estado ainda, a gente vai também entender logo mais, esse ataque vai ter 50% de splash damage, de dano splash, para todos os inimigos. Ou seja, não é para os inimigos só que estão próximos da coluna que ele acertar. Vai acertar todo mundo. E esse dano que acerta todo mundo não vai restaurar Rage. E se ele estiver no estado absoluto, a skill ignora 40% tanto da defesa quanto do res rate do alvo. Quando ele ulta, ele vai consumir 50% do máximo de calamidade, do valor máximo de calamidade. Ou então, vai consumir tudo, caso esse valor seja menor do que 50%. Tá? Ele consome o que tiver. E se ele consumir um valor que seja pelo menos igual a 200% do máximo HP dele, imediatamente ele vai perseguir com um próximo ult. É um ult um pouquinho diferente. Então ele ulta, consome 50% do máximo de calamidade que ele tiver segurado lá. Se não for suficiente, ele vai pegar tudo. Se esse valor, independente de qual for maior do que 200 do máximo HP dele, ele ulta de novo. Vamos colocar assim. Só que esse segundo ult ataca um único alvo, priorizando o alvo que tiver com maior quantidade de camadas aí, de manto de calamidade. E para cada camada desse manto de calamidade, ele vai dar dano adicional equivalente a 5% do máximo HP. Esse dano extra, começando já, eu acho que é o primeiro personagem que faz isso, a ignorar a taxa de tenacidade, ou seja, ignorar a ignorância. Sempre falo, primeiro vem um efeito, aí vem um contra-efeito, e depois eles fazem um contra-contra-efeito. Mesmo esquema da imunidade, né? E de tantos outros. Mas assim, basicamente ignorar a ignorância é o seguinte: a tenacity rate, ou a resiliência, ou tenacidade, faz com que o personagem tome menos dano de dano adicional. Correto? Então, o que aconteceu? Eles começaram a trazer res rate, ult res, né? Resistência ult, resistência padrão, damage res, resistência ao dano em si, e todos esses tipos de coisa. Só que esses multiplicadores, vamos dizer assim, atributos, propriedades e tal, eram referentes apenas ao dano bruto. Os danos extras passavam. Tanto é que você pode ver personagens mais antigos tomando, de repente, às vezes 0 de dano, porque ele anula o dano recebido, mas tomando um dano violento de dano extra, e mesmo assim morrendo. Então acontece. Se eu não me engano, é Yamazaki, é fácil de ver isso daí. Mas tem muitos outros personagens, é só pegar personagem mais antigo. E aí eles trouxeram esse novo atributo, chame como quiser aí, chamado resiliência ou tenacidade, que faz com que o personagem, então, passe a tomar menos dano desse dano adicional. E agora, o Rugal, sendo o primeiro personagem, me corrija aí se eu estou errado, se eu não me lembro, mas para mim é o primeiro personagem que ignora esse novo atributo. Ou seja, ele vai dar o dano extra, independente daí da taxa que tiver de resistência a esse dano extra. Mas não só, também dá resistência ao dano total, o damage res. Então esse segundo ult, que ataca um único alvo, esse vai ignorar isso daí e vai herdar os efeitos do ult normal dele, com exceção, claro, do consumo de calamidade, para não entrar num ciclo infinito. Fechou? Então, excelente. E isso aí é sem arma, galera. Sem arma. Então ainda tem tudo que vai melhorar a arma. E depois vem o S-Max, que melhora ainda mais, fazendo ele ser um killer de outros capitães. Então, é um personagem que já começa como se tivesse arma. Imagina como melhora depois. Esse sim, esse Omega Rugal 15 é o verdadeiro desarmado e perigoso. Remo, desarmado e perigoso. Amanhã, 4 da tarde, na sessão de sábado. Agora indo para a passiva, Jaco Lake, vai aumentar o ataque e defesa dele em 40% e vai aumentar também a intensidade de dano. Então vamos aqui para baixo, aqui ó, aumenta o dano dele em 50%, começa em 50%,
E começa o res rate também em 65%. Muito brabo, né? Então tá aí. Além disso, vai aumentar damage res, ou seja, resistência a dano, dano de ult, resistência a skill, resistência a ult e o máximo HP dele, tudo isso em 60%. E o Omega Rugal também é imune à reflexão de dano, queimadura, sepsis. Olha aí, ó. Eu acho que é um dos primeiros personagens também completamente imune a sepsis. Não é que ele ganha camadas de imunidade a sepsis. Ele simplesmente é imune e ponto final. E também imune a silêncio. Ou seja, com o silêncio normal, não tem como fazer o personagem não ultar, né? Ele vai estar imune, basicamente, e é isso aí. Quando ele entrar em campo e no começo de cada turno aliado, ele vai restaurar 150 de rage para um aliado que não tiver rage cheio e vai fazer com que todos os aliados tenham a capacidade de bloquear e também resistir a ataques críticos. Esse efeito dura um turno e é basicamente o que os outros capitães, desde o Saí, que se eu não me engano foi o primeiro a fazer isso, é o mesmo que eles faziam, né? Todos faziam. Durante o primeiro turno que ele entrou em campo, ele é imune a efeitos negativos. E aí vem a mesma história também dos outros capitães mais recentes. Quando ele entrar em campo, dependendo do tipo de outros personagens que você tem no time aliado, ele vai receber bônus. Esses bônus podem acumular até 3 vezes. Então vamos ver o que vai fazer se tiver mais DPS, mais gank, mais tanque. Para cada aliado DPS, vai aumentar o res rate dele, ou seja, a resistência, também o anticrítico em 15%. Isso cada vez, ou seja, pode chegar até 45% se você tiver mais 3 DPS no time, tá? Se tiver outros tanques, vai aumentar a resistência e também a chance dele critar em 15% também por lutador. E para cada lutador gank, ele vai aumentar quanto ele ganha de rage em 10%. E também vai ganhar 200 de rage quando ele entrar em campo. Lembrando, para cada gank que você tiver. Ele também vai se certificar de que a própria velocidade de ganho de rage não seja menor do que 40% mais 20% vezes o número de ganks que você tiver. Então, apesar de todos os possíveis efeitos de redução de rage, ele se certifica que ele tenha um mínimo de velocidade de rage aqui, tá? Aí termina essa parte de buffs que ele recebe dependendo do tipo de personagem que tem. Apesar de estar tudo junto aqui, não é tudo junto, tá? Acabou aí. Mas continuando então com a skill, depois desses buffs todos, se ele não ultar ou der skill num turno, ele vai remover, caso esteja com um efeito negativo, a gente vai ver que são efeitos negativos, vai remover o efeito negativo e se tornar imune a ele por um turno. Quais são os efeitos negativos que ele vai fazer isso? Silêncio, paralisia, congelamento e petrificação. No caso ele não ult ou solte mal skill, seja skill normal, é isso que ele vai fazer. Ele vai tirar esses buffs caso ele esteja com esses debuffs e vai ficar imune a eles. Aí ele vai aumentar o valor de calamidade. Lembra que a gente falou disso na skill? Falei que eu ia referenciar quando eu falei da skill normal dele? Então, é aqui que ele define isso daí. Ele vai aumentar esse valor baseado no dano que ele receber, sendo que vai capar, ou seja, o máximo, no máximo HP dele. Beleza. Aí, ele vai compartilhar 35% do dano que os outros personagens iriam tomar. Então, do dano total que outros personagens tomariam, quem vai tomar é o Rugal. Então isso aumenta bastante a sobrevivência do teu time. O Rugal já chega com uma peça central aí para melhoria do time como um todo. Mas vamos lá, não termina aí. Ele vai compartilhar então 35% desse dano. Só que ele não vai compartilhar danos que outros capitães ou tanques recebam. Eu falo capitães porque são personagens que tem um Soul Shinku, que eu acho que é a mesma coisa que o Void, tá? Space e tal. Então são essas Souls diferentes, Souls de capitão. Vocês me corrijam aí se eu estiver errado. E se ele for o único tanque que tiver em jogo, do seu lado, né, o único aliado tanque, ele vai aumentar a quantidade de dano que ele vai tomar para si
em 55%. Então vai de 35 para 55, atualizado em tempo real. O que quer dizer o quê? Que mesmo que você comece o jogo com mais de um tanque, se esse outro tanque morrer, já é o suficiente para passar de 35 para 55%. Legal, mas aí você vai falar, nossa, mas aí o Rugal vai morrer. E aí é que tá. Esse dano compartilhado não afeta, não reduz o HP dele. Ao contrário, ao invés disso, vai aumentar o valor de calamidade. Então tá aí. Ele vai ganhar um ponto ou camada, que eu falei, aqui não define, então, né, tanto faz uma camada ou um ponto de calamidade para cada 10 de dano que ele tomar. 2 pontos a cada 10 se tiver mais de um tanque em jogo. Então, de qualquer forma, ele vai acumular bastante coisa. Mas se você tivesse aliado tanque, ao invés dele ganhar um ponto só a cada 10 de dano que ele compartilhar, ele vai ganhar 2 pontos. Então ele vai dobrar. Então é menor a quantidade que ele recebe, porém, que ele compartilha, melhor dizendo. Porém, no final das contas, vai ser melhor porque você vai ganhar mais valor de calamidade. Fechou? Então legal. E só tem uma ressalva que fala que esse binômio de dano e compartilhamento, essa proporção, vai ser reduzida pela metade caso o Rugal esteja na linha de trás. Só lembrar disso daí. Seguindo então com a skill, galera. Ó, segura inclusive que tem bastante skill ainda. Então, se quiser dar uma pausa, pega o refill da birita, a segunda rodada, que é por conta da casa, e volta aqui. Porque a gente vai falar da troca de estado. Lembra que eu falei do zero, do limbo, absoluto e tudo mais? Que eu falei que inclusive afetam as skills, esses estados afetam as skills. E eu falei, quando a gente falar da passiva, eu vou falar sobre eles, vocês vão entender melhor. Então chegamos no ponto. Para começar, esses estados são baseados na quantidade de calamity, na calamidade, no valor de calamidade, pontos ou camadas, enfim, o valor de calamidade que ele tem. Começando no zero, o que faz agora todo o sentido, certo? Porque ele começa com 0 de calamidade, ele ainda não compartilhou, não sofreu nenhum dano. Então ele chega com 0. No estado 0, olha o que ele vai fazer. Ele vai ganhar intimidação, que eu tinha falado para vocês quando a gente falou dos grupos. Ou seja, ele vai ter preferência, vai fazer com que, né, os oponentes tenham preferência em atacar ele. E também vai ter 25% vezes número de aliados na arena. Aqui não diz que exclui ele próprio, então podem ser 6 aliados, ao total no time são 6 aliados, então vezes 6. E se eles esqueceram de excluir ele aqui, seriam 5 aliados, além dele, então 5. Então 25 vezes 5 ou vezes 6, coloca aí entre 125 e 150% de chance de ativar o bloque. Esse bloque não é o bloqueio normal, porque não é block rate nem nada disso. É aquele bloqueio que eu falei, que a gente vai falar melhor na terceira skill. Então é um bloqueio adicional, vamos dizer assim, que funciona como eu falei, basicamente da mesma maneira. É uma outra maneira de mitigar o dano. Então ele tem essa possibilidade aí de bloqueio extra, adicional. E o valor do bloqueio vai aumentar a defesa em 5 mais número de aliados vezes 8 vezes. Então, fazendo a conta rapidinho, aqui em torno aí entre 45 e 53, algo desse tipo, vezes a defesa. Bizarro. No estado de 0, ele também vai ser imune a debuff, e cada ataque vai aumentar esse valor de calamidade, que começa no 0, por isso chama 0, como a gente já viu aqui, em 35%. Cada vez que acertarem ele, também aumenta esse valor de calamidade, no caso em 25%. Se ele chegar no valor máximo, lembra que é o máximo HP que ele pode chegar no valor de calamidade? Então, se ele chegar nesse valor máximo, ele vai mudar o estado dele de 0 para limbo. Se tiver no turno do oponente, e absoluto se tiver no turno aliado. Agora vamos entender o que faz o absoluto e também vamos entender o que faz o limbo. Limbo, turno inimigo. Absoluto, turno aliado.
Então, começar no turno inimigo. Quando ele entrar nesse estado, ele vai consumir toda a calamidade e vai restaurar completamente o HP dele, além de aumentar a defesa, a resistência e a resistência à ult em 120%, galera. Ele não pode ser critado mais e vai recuperar 10% do HP perdido cada vez que ele for atingido. Se ele chegar no valor máximo de novo de calamidade, ele muda o status mais uma vez. E dessa vez ele muda o estado para absoluto, mantendo o buff por 1 a 3 vezes 3 ataques que ele receber, baseado no número de aliados. E o que faz esse absoluto? Então entrou no estado absoluto. O que acontece? De novo, ele tira todos os debuffs dele mesmo. E dessa vez, ao invés de ele aumentar todos os status defensivos, ele passa a aumentar os ofensivos. Então vamos lá. Vamos aumentar ataque, dano de ult em 90%. Além de aplicar a todos os ataques dele um dano adicional equivalente a 25% do máximo HP. E isso para todos os alvos que ele atingir. Se nesse estado de absoluto o valor de calamidade descer para 0, ele volta por estado 0, mantendo o buff por um ataque. Então, com isso, galera, a gente entendeu que é uma progressão desde o estado 0 para o limbo, para o absoluto. É possível que ele pule do 0 para o absoluto caso ele chegue no número máximo de calamidade no próprio turno, no turno aliado. Caso contrário, ele vai primeiro se defender para depois atacar, entendeu? Essa é a jogada. Se ele chegou nesse máximo no próprio turno, aí ele já vai para o ataque direto. Se for no turno do oponente, por isso que ele passa por esse limbo. Primeiro ele se protege, tira os buffs, recupera HP, faz todo esse esquema, para depois mudar para o ataque. Fechou? Agora tá acabando, galera, tá acabando. Ele vai também ganhar um HP lock de 20% do HP. 30 se 4 ou mais aliados estiverem presentes. 20 é bom, mas 30 é muito melhor. Porque o 30 impede ele de levar a foiçada do Orochi, por exemplo. Então, isso que é legal manter em 30. E o que é esse HP lock? Para quem não lembra. É o que impede o HP dele de baixar desse valor. Então, ele começa com 20, né? Se ele tiver com menos de 4 personagens aliados, vai ser 20. Então, atacou ele, de qualquer forma, não pode baixar de 20%. Só que isso já é o suficiente para foice lá e capar ele. No começo do jogo, até você começar a perder personagens, ele vai ter esse limite aumentado para 30. E aí ele fica protegido. Quando o HP dele chegar nesse limite, por efeito de algum golpe que ele tenha recebido, ele restaura 80% do máximo HP. 40% disso não é afetado por efeitos que aumentam ou diminuem a quantidade de cura recebida. Ele tira todos os debuffs também, é outro jeito dele tirar todos os debuffs dele. Restaura 800 de rage e aumenta a chance de bloqueio. Esse bloqueio é o bloqueio normal mesmo, em 25% vezes o número de aliados. E ele também vai aumentar o valor de bloqueio em 10 vezes a defesa dele. E isso por 2 turnos. Ou seja, ele vai começar a bloquear muito e tomar muitas vezes 0 de dano. O único problema, galera, é que ele vai reduzir esse bloqueio de HP dele em 10% cada vez que ativar. Legal. Aí ele revive. Depois que ele ativou todas as porcentagens, tal, não é fácil. Mas depois que ele ativou e zerou, ou seja, ele vai poder morrer, ele revive, tá? Ele toma o dano fatal e revive. Ele pode reviver uma vez, restaurando todo o HP e todo o rage, e ele muda o estado que ele tiver para o 0. E também vai mudar o estado dele de volta para o 0. Limpar completamente o valor de calamidade que ele tiver acumulado, e também vai resetar o HP lock. Ou seja, o bloqueio de HP, que é lá os 30% ou 20% aí, se já você não tiver mais tantos aliados. E agora, para finalizar, a skill de capitão em si. Essa skill de capitão vai aumentar dano e resistência
nos valores eu já tinha cantado para vocês, dano 50% e resistência 65%, sendo que vai compartilhar aí 40% desses valores com o resto dos aliados. E também vai pelos primeiros 5 turnos depois que entrar em campo, aumentar ou dano ou resistência dos aliados, o que tiver menor valor. Esse aumento é igual a metade da diferença entre os dois status, só que no mínimo 30% de aumento extra. E se pelo menos 3 aliados estiverem presentes quando ele entrar em campo, vai garantir para todos os aliados, além de tudo isso, 45% de resistência à skill normal, resistência à ult, também 25% extra de resistência, de res rate, de crítico e de anticrítico por 3 turnos. E como é Natal, para você que ficou até o final do vídeo, eu vou dar aqui um pouquinho do conteúdo que seria normalmente só para a galera que é membro do canal, para a família Yu-Gi-Oh! Então, se você não é membro e gosta desse tipo de conteúdo, quer também dar uma força para o canal, principalmente dar essa força para o canal, clica aí no Seja Membro, dá esse presentão pra gente de final do ano. Seria o melhor presente que vocês poderiam dar. Pix também de 100, 200, 300 reais, 500 reais, 1000, não sei como é que vocês estão aí de grana, 10 mil, 1 milhão, também são bem aceitos. Nem me dê bom dia hoje, porque eu quero meu dinheiro. Até os 50 centavos também são bem aceitos, mas quer dar um presentão pra gente, aumenta aí nossa família, clica aí no Seja Membro. Maravilha? Mas vamos lá. Esse tipo de conteúdo iria só para a família e eu tô trazendo para vocês aí, que é uma comparação com o Ash, para vocês entenderem a diferença entre os capitães. E a ideia é que tem essa diferença mesmo, afinal de contas, a Fingerfan quer que nós troquemos os personagens, é natural. Então, ele também faz a mesma coisa, e as diferenças na skill de capitão vão estar no mínimo que ele vai dar de damage ou res rate, ou seja, dano ou resistência, que o Ash dá no mínimo 25% e o Rugal vai dar o mínimo 30%. Então são 5% de diferença no mínimo, tá? E a outra diferença está na quantidade de resistência adicional, crítico e anticrítico, que o Ash dava 15% e o Rugal dá 25%. Então nesse quesito aí ele vai dar 10% a mais. Além de 5% a mais aqui de resistência a skill e ult res, e resistência a ult, que ele vai dar 45, né? Que eu falei, e aqui são 40. Então, recapitulando, Ash dá 25%, Rugal 30%. Ash dá 40% aqui, Rugal 45%. Ash dá 15% aqui, Rugal 25%. Aí, acho que fechou legal. E é isso aí, galera. Nossa, eu avisei que ia ser longo esse aqui, hein? Foi interminável para gravar isso aqui. Vocês não têm noção de quanto demora, porque, cara, eu vou regravando, eu vou entendendo as skills, tal, né? Estudo, comparo com outros personagens para trazer diferenças, etc. Volto. Nossa, é um trabalho. Eu escolhi, então não tô reclamando. Estou dizendo que se demorou, vocês imaginam para gravar. Então, de novo, espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena, que tenha ajudado vocês aí, principalmente o pessoal mais novo, né? Porque o pessoal mais antigo já tem essa noção do que muda, de que tem que pegar esse personagem que não dá pra pular, esse tipo de coisa. Mas, pra gente que tá mais nova, talvez, pô, já tenho Ash, acabei de upar, será que eu pego, será que eu não pego? Então tá aí, precisa pegar. Ele é muito bom, vai ficar pelo menos 1 ano no seu time. Fantástico, melhora muitas coisas. O Ash é excelente. Mas com o S-Max também vai ter que tirar o Ash do time quando abrirem o S-Max do Rugal. Então tem tudo isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu devo gravar mais vídeos até o Natal para falar do evento de Natal. Mas vamos ver, né? Vamos ver como a coisa vai estar. Com certeza para membros eu vou estar gravando, vou estar conversando com eles e tal. Mas talvez não dê para trazer para o canal. Se der, ótimo, maravilha. Se não der, eu quero só deixar aqui o meu Feliz Natal para vocês, para a família de vocês, para todo mundo que vocês gostam, que vocês amam, que tem perto de vocês. Nós moramos longe da minha família, vocês sabem. Então a gente sente aí nessas datas um pouco mais. A gente sempre sente essa distância um pouco mais nessas datas. Então aproveita, você que está perto da sua família, de alguém que você ama.
dá um abraço, sabe? Não tem vergonha nenhuma nisso aí. Diz palavras bonitas e, mais do que tudo, aproveita. Aproveita o tempo junto, porque passa. Beleza? Então, com essa mensagem aí de Natal e de ótimas festas, de muito amor, muita paz para vocês todos, muita saúde, eu me despeço. A gente se vê no próximo vídeo, talvez esse ano, talvez ano que vem. Espero que seja esse ano. Vamos ver. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.